Olá, meus pequenos do sexto ano, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei qual horário você está acessando esse vídeo, mas de qualquer forma, quero te cumprimentar, te desejar tudo de bom e dizer que nós estamos aqui, né? Com todas as dificuldades, mas vamos fazendo nosso trabalho, acompanhando vocês à distância, mas vamos fazer nossa parte, ok? Hoje nós vamos dar continuidade às nossas aulas, né? Com um tema novo. Olha aí, vamos dar uma olhada aí no nosso slide, né? Geografia, o professor Cher, sexto ano, a aula correspondente ao dia 11, leitura de mapas e escala o quê? E escalas, né? O conteúdo aqui é o correspondente a duas aulas, tá ok, gente? Vamos voltar para mim aqui, beleza? Então, vamos acompanhar aí, vamos prestar atenção, né? Qualquer dúvida você vai ter aí os comentários do YouTube ou então se dirigir diretamente ao professor através das redes sociais para qualquer dúvida, ok? Então vamos lá, vamos para o nosso slide aqui. Ok, leitura de mapas. Mapa é uma representação plana, simplificada e reduzida da superfície terrestre ou parte dela, né? Porque não precisa ser de toda a superfície terrestre. Por exemplo, um mapa representando o Brasil é uma parte da superfície terrestre, não é toda a superfície terrestre, não é verdade? Um mapa dos Estados Unidos da América é uma parte da superfície terrestre, ok? Por que diz plana? Um papel não é plano? Então, isso aqui não é por acaso que ele coloca essa questão de plano. Plano porque é num papel, ou numa tábua, né? Ou numa tela de computador. É plano. Se fosse aqueles mundizinho em circular, aí tudo bem. Simplificado, por que simplificado? Porque ela tem que ter o mínimo possível de complicação, ou seja, as legendas, as linhas, as cores são os mais simples possíveis para facilitar a leitura, ok? Então vamos continuando a leitura aqui, né? Parte dela vista de cima, ou seja, o mapa ele nos dá uma visão superior, como se você estivesse. Ok, desculpa, gente. Como se você estivesse num avião ou numa espaçonave vendo o país, o mundo de cima, ok? Que utiliza linhas, eu já falei, né? As linhas de fronteira, né? As linhas de divisão, por exemplo, de um oceano para um território, né? Para uma superfície, as linhas que dividem um estado brasileiro de outro estado brasileiro, as linhas que dividem o Brasil da fronteira de outros países da América do Sul, pontos, né? Os pontos normalmente são usados para identificar as cidades, né? Nós vamos daqui a pouco ver um mapa e eu individualmente vou apresentar cada uma dessas diferenças, né? Símbolos e cores. Os símbolos são o que, gente? Normalmente, quando no mapa expressa, por exemplo, o aeroporto, vai aparecer um símbolo representando um avião, um símbolozinho em forma de avião que está representando que ali tem um aeroporto, ok? E cores, né? A gente está acostumado a ver mapas onde, por exemplo, o Brasil está de uma cor e os outros países estão de outras cores para não confundir, né? Não quer dizer que o Brasil é rosa, azul, vermelho, não. Isso é simplesmente para você, para nós que lemos o mapa, podermos diferenciar um determinado país de outro, um determinado estado de outro, ok? É só uma estratégia. Para trazer informações sobre variados temas. Ou seja, os mapas eles nos trazem informações sobre vários temas. Quais são eles, né? A organização do território, né? Ou seja, como esse território é dividido. Aspectos naturais, os aspectos naturais são o quê? O relevo, ou seja, se tem montanha, se tem planície, se tem depressão, né?
onde estão localizados, vegetação, se tem floresta, se tem cerrado, se tem pantanal, né? Então tudo isso é representado também no mapa, né? Desculpa. E ainda dados sobre economia, população, entre outros. No mapa dá para demonstrar dados econômicos? Dá para representar dados econômicos. Dá para representar a população? Dá para representar a população em um mapa, sim. Ok? E outras informações, como ele diz aí, entre outros, ok? Estamos entendendo? Tá tudo bem? Então vamos avançando aqui, né? Ok, eu trouxe aqui, isso aqui não tem no livro de vocês. Se você quiser, você pode dar um print aí e salvar para você olhar. Eu trouxe aqui, ó, símbolos e cores dos mapas. Olha aí, nós vemos ali, ó, aquela faixa amarela, né? Que em um determinado mapa, uma faixa amarela pode representar onde passa a linha do metrô. Essa faixa já mais marrom, né? Ou bege, não sei. Mostra uma rua principal. Aí eu tô aqui do lado esquerdo, viu, gente? Do lado esquerdo superior. Rua secundária, você vê, já é só duas faixazinhas, né? Um rio, né, expressado por uma faixa azul, um caminho, ali uma ponte, ó. A ponte ela aparece igual nos sinais de trânsito, né? Olha aí, ó. Um pedágio, né? Esse Tzinho aí dentro desse quase hexágono, né? Um semáforo, sentido único, uma faixa, né? Que mais? Sinalização de trem de estação, olha aí como é que aparece uma estação de trem, né? Aqui, comboio, cadê? Me perdi aqui, tá. Comboio ferroviário, olha aí. Aí Campo Verde, ó, você vê aqui um verde com pontinhos verdes mais escuro, um quadrado azul com pontinhos brancos, floresta, um quadrado verde com essas formas como se fosse as copas das árvores. Aí nós temos estação de ônibus, um ônibusinho, né, como se fosse a frente de um ônibus. Parada de táxi, a mesma coisa, só que para táxi, sinalização estação de trem também outra sinalização. Aeroporto, ó, eu tinha falado para vocês, é na segunda coluna, viu, gente? Que eu estou. O aeroporto você vê aqui um avião, né? O porto você vê com a expressão do navio, apartamentos como se fosse um edifício, indústria, museu. E aqui tem muitos outros, né? Você vê que tem uma infinidade de símbolos. E esses símbolos, um detalhe que é importante eu dizer para vocês. Esses símbolos, normalmente, eles são feitos em convenções. Esses símbolos, eles são reconhecidos no mundo inteiro, ok? Então, se tem, por exemplo, aqui um símbolo como o de um fórum, um martelinho, olha aí, ó. O de um fórum, um martelinho, então, normalmente, em vários países do mundo, ou pelo menos do mundo ocidental, você vai encontrar o mesmo símbolo para expressar o mesmo significado, né? Pelo menos nos países ocidentais, né? Porque nos países árabes e orientais normalmente muda. Você vê aqui, por exemplo, o reator nuclear, você vê aqui na última coluna da direita, né? O último da última coluna da direita, você vê esse símbolozinho aqui em amarelo, né? Com esse, como se fosse um Tzinho aqui, né? Esse símbolo nuclear, ele na verdade no mundo inteiro, onde você for e você vê esse símbolozinho aqui, é uma convenção mundial. Todo mundo expressa energia nuclear dessa forma. Da mesma forma acontece com o veneno, né? Normalmente o veneno, em mapa eu nunca vi, mas o veneno ele é expresso pelaquela caveirinha. Então é uma convenção, foi combinado entre os países que o veneno seria expresso, simbolizado daquela maneira, ok? Vamos passando aqui o nosso slide. Esse aqui, como eu disse, eu trouxe fora do livro para poder nos ajudar. Ok, vamos lá.
Muito bem. Chegamos aí numa gravura que é do livro, né? E vamos lá. Aí aqui nesse mapa ele mostra o acesso à internet em 2013 no Brasil. E dá aqui, por exemplo, você vê que tudo está em amarelo, mas tem um amarelo claro, tem um amarelo mais escuro, tem um amarelo já marronzando, né? E tem um quase marrom. Aí você vê aqui, vamos tentar ler esse mapa aqui, né? Domicílios com acesso à internet em porcentagem. Você vê aqui que o estado, nesse momento, que tem menos, ou seja, menos a menor porcentagem de domicílios com internet é o Amapá. Você vê aqui, ó, é o que está mais amarelado. Ou seja, ele tem menos de 20%, né, de domicílios com internet. Aí depois dele nós temos aqui com 40 a 60%, nós temos aqui vários estados do norte brasileiro, inclusive o Piauí, que é nordeste. Aí nós temos aqui de 60,1 a 80, o Maranhão já está incluso, parte do nordeste também. E acima de 80% nós temos o quê? Nós temos, desculpa gente, nós temos o sudeste brasileiro, né? Parte do sudeste brasileiro. E o sul boa parte do sul brasileiro, né, junto com São Paulo, e o sudeste brasileiro ainda está incluso aí nessa mesma categoria do nordeste brasileiro. Aí muito bem, mas agora vamos explicar aqui. Ele está dando aqui a explicação de todos os elementos desse mapa, né? Nós temos aqui o título, né? O título é aqui, ó, Brasil acesso à internet. Informa o tempo e a porção do espaço geográfico representado. Qual é a porção do espaço geográfico representado? Brasil. Qual é o título? Acesso à internet, né? Aparece na parte superior do mapa, como vocês estão vendo. Orientação pode ser representado por uma rosa dos ventos. Olha a rosa dos ventos aqui, ó. Rosa dos ventos, para quem não lembra, é esse símbolozinho aqui, né? Como se fosse uma estrela de 6 pontas, né? Onde nós temos o norte, o sul, leste e oeste, ok? Para quê? Para a gente ter a noção do posicionamento. Escala cartográfica, que inclusive nós vamos tratar sobre escala cartográfica. É uma medida que indica quantas vezes a área real representada no mapa foi reduzida para caber no papel. Ou seja, é óbvio que o Brasil não é desse tamanho, né, gente? O Brasil, aqui ele está sendo representado nesse momento na tela do nosso computador, em seu livro, mas as proporções do Brasil são bem maiores, super maiores, né? Então aqui essa escala cartográfica, ela nos dá a ideia de quantas vezes, né, ou quantas milhões de vezes o território brasileiro foi reduzido para poder ser representado na tela do teu computador, do teu celular ou desculpa. Aqui. Na tela do teu computador, do teu celular ou no teu livro ou no teu caderno, ok? Ok, legendas, né? Informa o significado das cores, linhas, formas e símbolos utilizados para representar os fenômenos no mapa. Olha aqui, você vê aqui, onde eu li aqui, ó, menos de 20%, de 40% a 60%, né? Domicílios com acesso à internet, essa aqui é a chamada legenda, ok? E agora, por último, a fonte. A fonte é esses dados que ficam aqui embaixo do mapa, né? Você vê aqui, indica de onde o mapa ou os dados utilizados para compor o mapa foram coletados e a data da coleta. As fontes mais comuns são atlas, livros, revistas, sites e órgãos diversos, como o IBGE, né? Desculpe. Ok? Então, essa é a composição dos mapas, gente. Vocês viram aí mais ou menos, né? Nós temos aí os títulos, a orientação, né? A escala cartográfica, a legenda, a fonte e, obviamente, o mapa com suas cores, com seus pontos, com suas linhas. Tá ok? Vamos voltar aqui para o slide aqui, vamos passar de novo.
Eita, nós já estamos aí 15 minutos, né? Bacana. O tempo passa ligeiro quando tá bom. Para facilitar a leitura, os mapas apresentam cores, linhas, como eu disse, formas e símbolos. O objetivo dessas cores, linhas, formas e símbolos é que esses elementos sejam compreendidos em qualquer lugar do mundo. Como eu disse para vocês, gente, essa representação, por exemplo, de símbolos, como eu falei para vocês em relação à energia nuclear. O símbolo da energia nuclear no Brasil é um, na China é o mesmo, nos Estados Unidos é o mesmo, no Irã também é o mesmo, na Coreia do Norte é o mesmo, no Canadá é o mesmo, na Arábia Saudita é o mesmo, no Iraque é o mesmo, na Austrália é o mesmo, na Nova Zelândia é o mesmo, na Espanha é o mesmo, na Antártida também é o mesmo, ok? Isso é uma convenção mundial, todo mundo adota o mesmo símbolo. Ou seja, para não acontecer a confusão da pessoa ver o mapa com um símbolo nuclear e ela já ter visto o mesmo mapa no país dela e ela achar que é outra coisa. Aí nós trouxemos aqui um mapa que, inclusive, ele está em inglês, né? Aqui, ó. Você vê aqui, ó. Ele está em outra língua, né? Não, ele está em italiano, né? E você vê aqui que os símbolos são os mesmos, né? Ó, você vê aqui vinho, né? Você vê a garrafinha. Uva, você vê o cachinho, né? Entre outros. Ou seja, o que quer dizer com isso, gente? Que o mapa tá aqui, ó. Que o mapa, apesar desse mapa ser italiano, mas nós não precisamos falar italiano para entender o que ele está representando. Ele está representando aqui a produção, né? A produção de alimentos da Itália, né? Nós temos aqui, né? O vinho, o azeite de oliva, né? Aí tem mais algumas outras coisas aqui, né? Pomodori, que é o tomate, né? A olive, que é a olívia, ou como é a azeitona, né? Isso? A uva. Então, esse aí é um mapa mostrando a produção de alimentos em determinado local, né? Eu não estou conseguindo identificar isso aqui, parece uma ilha. Provavelmente é a ilha da Sicília, na Itália, né? Eu não estou conseguindo identificar somente aqui mar Mediterrâneo, então isso aqui ou é na Grécia, ou é uma ilha grega, ou é alguma ilha nas proximidades da Itália. Está aparecendo muitas ilhas sicilianas, né? Mas vamos continuar aqui, ok? Ok. Aí nós temos aqui, gente, já um outro mapa, aqui que é um mapa de estradas, né? Vamos dar uma olhada nele? Opa, tá aí. Paraná, vias de circulação no ano de 2016. Veja um detalhe que na parte superior direita nós temos o mapa do Brasil e em vermelho nós temos o posicionamento aí do Paraná em relação a todo o território brasileiro, né? Isso é um detalhe, uma curiosidade que é importante a gente mostrar para vocês. Ok? Agora nós vemos aqui o mapa de rodagem, né, de estradas do estado do Paraná. Vocês estão vendo aqui linhas, né? Todas essas linhas representam o que, gente? Representam estradas, né? Você vê aqui que aparece o símbolozinho aqui de um avião, né? Ou seja, são aeroportos, né? Aqui. E cada um desses pontinhos aqui são cidades. Quer ver? Loanda, Terra Rica, Cianorte, que é uma cidade paranaense, né? Eu vou procurar as mais famosas aqui. Umuarama, que é uma cidade bastante famosa. Curitiba, você vê que já é um ponto diferente, né? É um pontinho circundado por um círculo branco, não é isso? Nós temos aqui, ó, Ponta Grossa, que é também no Paraná, né? Entre outros. Cadê Maringá? Deixa eu ver se eu acho Maringá aqui, que é um município bastante conhecido. Medianeira, que é a fronteira ali com o Paraguai, quase. Eu não achei aqui não, gente. Deixa para a próxima. Ok? Então você vê aqui um mapa do Paraná,
mas em relação às suas estradas, ao setor de transporte, que aqui mostra tanto a posicionamento das cidades, como elas são ligadas por rodovias e até ferrovias. Ó, nós temos aqui, ó, o símbolozinho da ferrovia, que é essa faixa cortada, né? Nós temos lagos e rios aqui também, ó, ok? Então vamos seguindo aqui. Ok. Aí agora, gente, volta para mim aqui. Nós vamos começar a falar sobre escalas cartográficas, ok? O que são as escalas cartográficas? Escala, gente, é o que é usado para identificar o quanto um território foi diminuído ou aumentado, ok? Normalmente diminuído. Por exemplo, o mapa de Imperatriz, para ele caber nessa tela onde vocês estão assistindo, que eu não sei se é a tela do notebook ou do celular, é óbvio que Imperatriz não caberia. Desculpa, gente, soninho bom, né? Que Imperatriz não teria como aparecer na tela do teu celular ou do teu notebook. Então, ele tem que ser o quê? Reduzido. E, para isso, o cartógrafo, a pessoa que fez o mapa, ela tem que identificar quantas vezes foi diminuído, né? Quantas milhões de vezes foi diminuído a proporção desse mapa para poder a gente visualizar. Vamos olhar aí, ó. Nós temos aqui três moedas. Na verdade, nós temos a mesma moeda, só que a primeira, a moeda representada em tamanho maior que o tamanho real. Neste caso, o tamanho foi ampliado 2 vezes, ou seja, ela está 2 vezes maior do que o tamanho dela. Olha aqui no meio ela. Esse é o tamanho natural da moeda. Esse é o tamanho dela duplicada, né? 2 vezes maior. Ela está com 5,4 centímetros. A escala é de, olha esse, 2:1, ou seja, 2 vezes mais. Isso significa que a moeda foi ampliada em 2 vezes, ok? Você está vendo ela aqui no meio, o tamanho real dela, e ela em 2:1, ou seja, 2 vezes mais. Aqui, a do meio, a moeda não foi nem reduzida nem ampliada, ela tem 2,7 centímetros. A escala é de 1:1, né? 1:1, ou seja, é a escala real, é o tamanho real dela. Isso significa que a moeda está representada em seu tamanho o quê? Real. O tamanho real da moeda é esse. Aí nós temos agora a moeda do lado esquerdo, né? A moeda é representada em tamanho menor que o tamanho real, ou seja, aí já está usando a metodologia de mapa, ou seja, foi reduzido para determinada utilização, né? Nesse caso, o tamanho foi reduzido pela metade, né? E ela está com 1,35 centímetros. A escala é de 1:2. Você vê que é o contrário de 2:1, que é quando ela é duplicada. Aqui ela é duplamente o quê? Reduzida. Então é de 1:2 o tamanho, ok? Isso significa que a moeda foi reduzida pela o quê? Metade, ok? Isso é só para dar uma ideia, gente. Vamos continuando. Ok, vamos lá. Existem elementos que podem ser representados em seu tamanho real em uma folha de caderno. O que pode ser representado em tamanho real no seu caderno? Por exemplo, um relógio, ele pode ser representado no seu tamanho real no seu caderno. Um tênis, dependendo do seu pé, se você não tiver o pé muito grande, você pode representá-lo em seu caderno, em seu livro. Mas existem outras coisas que não podem ser representadas. Por exemplo, o notebook, ele não pode ser representado no seu caderno. O celular, ele pode ser representado no seu caderno. Um automóvel, ele não pode ser representado no seu caderno. Ele vai ter que ser o quê? Diminuído. Então, por isso, a importância da escala, não é isso? Por outro lado, há elementos que não são que são muito grandes para ser representado, como pessoas e animais de grande porte. Por exemplo, um elefante, uma baleia, ele para ser desenhado ou representado em seu caderno ou seu livro, ele tem que ser diminuído.
E depois de diminuído, a pessoa que diminuiu tem que dar a escala para a gente saber quantas vezes foi diminuído e ter certeza do tamanho original, não é isso? E outros que são pequenos para ser visualizados com detalhe em tamanho real. Através do uso das escalas é possível reduzir ou ampliar as representações desses vários elementos. Voltar para mim aqui. Então, gente, o que ele está dizendo aí? Por exemplo, um elefante. Um elefante, para ele ser representado no seu caderno, no seu notebook, no seu celular, ele tem que ser reduzido e depois dado a escala, quantas vezes ele foi reduzido, ok? E, por exemplo, um animal, um inseto, por exemplo, o coronavírus, né? Você vê que ele é representado por aquele círculo, né? Com aquelas ventosinhas lá e tal. Então, o coronavírus, ele não é do tamanho do seu celular, ou do tamanho do seu caderno, ou do tamanho da imagem que aparece no seu celular, no seu notebook, ou no seu caderno, ou no seu livro. Ele, na verdade, ele é bem menor. Então, ele é ampliado para que nós possamos ter ideia de como ele é, de como ela é a forma dele, ou seja, para ele ser representado, ok? Então, inclusive, eu vou trazer aqui para vocês um exemplo bem claro disso. Olha aqui. Opa, estou sem o fone aqui, deixa eu colocar, porque eu fui buscar um exemplo para vocês aqui. Ok, vamos continuar aqui. Olha aqui. Vamos lá, volta para mim aqui. Olha aqui, ó. Isso aqui é um automóvel representado em quê? Em escala menor, não é isso? Isso aqui é para colecionador, né? Ó. Tá vendo aqui, ó? Um automóvel. Essa caixinha aqui não tem, mas nos outros tá dando a escala de quantas vezes ele foi diminuído para ser representado dessa forma, ok? Isso aqui é a representação perfeita de um automóvel, né? Só que ela em escala menor, né? Por quê? Porque eu não teria como botar, por exemplo, na minha estante um automóvel. Ou eu não tenho uma garagem, a garagem só cabe um carro aqui. Então, se eu quero ter a coleção representando um automóvel, eu tenho que colecionar em escala reduzida, tá aqui, ok? Deu para sacar mais ou menos, né? Se não deu, a gente vai aprendendo aqui no decorrer. Seguindo aqui. Ao elaborar um mapa, os cartógrafos... Quem são os cartógrafos, gente? Cartógrafo é o profissional, né? É o profissional que normalmente constrói os mapas, ok? Vamos aqui. Ao elaborar um mapa, os cartógrafos, né, enfrentam o desafio de representar grandes áreas em folhas de papel ou telas de computadores. Ou seja, ele tem que representar toda uma região, às vezes um estado, um país, só que dentro de uma tela, né, de uma tela de computador ou de uma folha de papel. Né? O desafio é grande. Dá para fazer? Dá, mas ele tem que transformar isso em escala. Vamos seguindo aqui. Para isso, eles aplicam as escalas de acordo com seu objetivo. Como eu disse, né, o objetivo pode ser ampliar ou diminuir. Se ele, por exemplo, não for um cartógrafo, ele for um biólogo e ele queira mostrar os detalhes do corpo de uma mosca, né, ele vai ter que ampliar, porque ele não vai poder botar no livro a mosca do tamanhozinho dela, né? Ele vai ter que ampliar e botar uma mosca como se existisse uma mosca assim do tamanho de uma folha, né? Para poder os outros que forem estudar a mosca saberem cada detalhe da asa, da pata, da ventosa, né? Da boca, né? Da mosca, etc. Ai, já fiquei com nojo aqui só de falar de mosca. Mas vamos continuando aí. Uma mesma área pode ser representada com tamanhos e níveis de detalhamento diferentes, dependendo da informação que deseja destacar. Ou seja, mapa do Maranhão, vegetação. Nós vamos dar destaque lá, por exemplo, em determinada parte do mapa vai estar mais verde, onde tem floresta, vai estar mais cinza, onde é cidade, vai estar azul, onde passa um rio, vai estar azul
e maior, onde é o mar, lá em São Luís, né? De relevo, provavelmente vai estar mais escuro, onde é a grande altitude, e clareando, onde as altitudes são menores, ok? Então, dependendo do tipo de mapa, ele vai ter uma coloração diferenciada, por exemplo, onde se é o mapa do Brasil e os estados, normalmente vai ter aquelas linhas de divisão e cada estado vai estar em uma coloração diferente, né? Por exemplo, o Maranhão em amarelo, então o Piauí provavelmente não vai estar em amarelo, vai estar em vermelho. O Maranhão em amarelo, provavelmente o Pará vai estar em verde. O Maranhão em amarelo, provavelmente o Tocantins vai estar em azul. Por quê? Porque são os estados que fazem fronteira com o Maranhão e eles têm que estar em uma coloração diferente para você não confundir, ok? Então vamos seguindo aqui. Olha aqui, ó. Estado de Roraima, né? Você vê aqui que o destaque é para Roraima. Não está aparecendo o estado do Amazonas e nem o estado do Acre, que fazem fronteira com Roraima. O destaque é para Roraima. Então você vê que Roraima está em rosa, fechado aqui a imagem em Roraima, e os outros estados, né, aparecem em coloração diferente. Opa, desculpa aqui, ó. Você vê aqui que Roraima está em rosa, os outros estados estão em cinza, né? Estados ou países, porque Roraima faz fronteira com outros países, né? Você vê aqui, ó, os outros países estão em um cinza mais escuro e o território brasileiro está em cinza mais claro. E aqui em cima, na parte superior direita, você vê aqui o mapa do Brasil com destaque em vermelho para Roraima, ok? Isso aí é um pouquinho de como as cores são usadas, né? Olha, nós já estamos meia hora de aula. Bacana, né? O tempo voa. Aqui nós temos aqui o município de Boa Vista, o bairro Jockey Clube. Olha, você vê que é a mesma Roraima, só que aqui o município de Boa Vista e o bairro Jockey Clube. Você vê que o detalhamento é bem maior. E você vê aqui, ó. Vamos aqui para a escala no lado esquerdo inferior. Você vê aqui 1 para o quê? Para 3.000, né? É a escala de amplitude, né? Ou seja, é bem menor. Vamos ver como é que é a do estado de Roraima. Olha aqui, ó. 1 para o quê? Tem 6 zeros aqui, então 1 para 13 milhões. É a escala de amplitude, como é é a escala do mapa de Roraima. Foi o quanto eles tiveram que reduzir o estado de Roraima para que ele aparecesse nessa imagem, ó. 1 para 13 milhões de quilômetros, ok? Para 13 milhões, 1 para 13 milhões, desculpa. E aqui no bairro nós temos aqui 1 para 3.000, ou seja, a diminuição foi bem menor. Outro detalhe, você vê aqui, ó, que aqui tem a outra escalinha aqui em metros, né? E a anterior você está vendo aqui em quilômetros, ok? Daqui a pouco eu vou explicar isso aí para vocês. Ok, aí a gente chega aqui, escala gráfica e escala numérica. Então, aqueles dois elementos que vocês viram anteriormente, que eu não entrei em detalhes, porque nós vamos explicar agora. A escala utilizada nos mapas recebe o nome de escala cartográfica e costuma aparecer no canto inferior, direito ou esquerdo, não importa, mas sempre vai estar no canto inferior, ou seja, na parte de baixo do mapa. Pode ser representada de duas formas. Vamos ver aqui de qual a forma. Escala gráfica. Olha aqui o desenho dela aqui, ó. É representada de forma semelhante a uma pequena régua, né? Você está vendo aqui uma régua como se fosse uma régua branca e preta. Para saber a escala aplicada no mapa, não é preciso fazer nenhum cálculo. Basta observar os números indicados em quilômetros ou metros. Olha aqui, ó. Aí você vê, nesta escala, cada centímetro no mapa representa o quê? 1 metro, ou seja, toda vez que você medir, volta aqui para mim, então toda vez que você for precisar tirar uma medida do mapa, você vai pegar a régua, né? A minha régua não está aqui. Ah, está aqui a régua aqui, olha.
Então, todo metro nesse mapa vai corresponder a 1 centímetro aqui, ou seja, tá aqui, ó, 2 centímetros, né? 2 centímetros, os 2 centímetros de tua régua vai corresponder a 2 metros no mapa. Então, você tem certeza que você medindo lá, você vindo aqui no mapa, né? Vindo no mapa e medindo aqui, ó. Aqui, essa distância deu o quê? Aqui, vamos ver. O livro deu 27 centímetros. Se na escala está dando que cada centímetro corresponde a quilômetro, então você já sabe que é 27 quilômetros, ok? No caso dessa aqui, essa gráfica, ela está dizendo que cada metro é correspondente a 1 centímetro, ok? Vamos seguindo aqui. Escala numérica é representada apenas por números que pode aparecer escritos. Opa, vamos aqui, botar você aqui no slide. Escala numérica é representada apenas por números que podem aparecer escritos em forma de fração, ou seja, que 1 sobre 100, né? Ou razão, né? 1 para 100, né? É assim que se expressa, ok? No caso aqui dessa que nós estamos vendo aqui, ela aparece em forma de razão, ou seja, 1 para 100, né? Vamos ver aqui. O número 1 da escala é o numerador. Vocês em matemática já estudaram, né? Fração. Então, esse primeiro aqui, ele representa como se fosse o numerador, né? O que fica em cima. Correspondente ao valor do mapa, ou seja, o numerador é o valor total. O número 100 é o denominador, é o valor que corresponde ao espaço real, ou seja, o 1 corresponde ao mapa e o 100 corresponde ao valor total, ou seja, ao valor que realmente existe. Por exemplo, Cidade Imperatriz, no mapa, representa o 1 e o território total de Imperatriz corresponde ao 100, ok? Cada unidade de medida no mapa corresponde a 100 unidades de medida do espaço real, ok? Ou seja, o 1 de um mapa vale, por exemplo, por 100 do espaço real. Assim, 1 centímetro no mapa corresponde a 100 centímetros na realidade. Ok, gente? Deu para entender aí? Senão nós vamos aí explicando no decorrer. Vamos lá. Calculando, e esse aqui é muito interessante, gente. Na atividade que nós vamos passar para vocês, vocês vão ter a oportunidade de tirar qualquer dúvida em relação a isso. Mas vamos prestar atenção agora, ok? Conhecendo a escala de um mapa, é possível calcular distâncias reais aproximadas entre dois pontos do mapa. Olha só, nós temos aqui o mapa de Roraima, ok? Esse mapa aí, eu vou localizar ele aqui. Ele está no livro aqui de Geografia, do 6º ano, que é o livro de vocês, ok? Ok, tá aqui. Pronto, achei ele aqui. Pronto, achei ele aqui. Vocês estão vendo ele num plano bem maior, mas eu achei ele aqui. Beleza, vamos lá. Então, olha aqui. Com uma régua, olha aqui. Agora, vamos fazer isso aí, gente. Se você puder fazer aí na tela do seu notebook, faça aí. Com uma régua, meça a distância em centímetros entre Boa Vista e Uiramatã, né? A distância encontrada é de 2 centímetros. Tá com a régua aí? Tá com o seu livro? Vamos fazer aqui, ó. Eu vou fazer aqui também, ó. Boa Vista para... Tá, o Uiramatã é na parte norte aqui, ó. Então, tá aqui, ó. Deu 2 centímetros e um pouquinho. Então, tá correto aqui, ó. 2 centímetros, ok? Verifique na escala do mapa a distância real correspondente a cada centímetro. Neste caso, 1 centímetro corresponde a 105 quilômetros. Olha que interessante, ó. Aqui, ó, diz aqui, ó. 0 a 5 quilômetros, né? Ou seja, cada centímetro corresponde a 105 quilômetros, tá ok? Olha aqui, ó. Você vê aqui na parte inferior, inferior esquerda,
que cada quilômetro, cada centímetro corresponde a 105 quilômetros, ok? Então, para calcular a distância real em linha reta entre duas cidades, multiplique a distância no mapa entre as cidades em centímetros, né, por 105. Então, se a distância no mapa entre Boa Vista e Uiramatã é 2 centímetros, então você pode multiplicar por 2, 105. O que vai acontecer? Então, a distância real é o quê? 210 quilômetros. Olha só que interessante. Nem todo mapa vai estar assim, mas nesse mapa você pode fazer esse cálculo. A distância real em linha reta. É importante a gente deixar claro para vocês que essa distância é em linha reta e não pela estrada, né? Porque pela estrada, nós vamos explicar aqui. Ou seja, de aproximadamente 210 quilômetros. Para calcular uma extensão na qual há curvas como estradas e rios, pode ser usado um pedaço de barbante, né? Pode ser usado um pedaço de barbante que deve ser colocado sobre o mapa de forma a acompanhar o que se quer. Medir marcando o ponto inicial e o final com uma caneta. Por fim, deve-se esticar o barbante e medir o trecho marcado com uma régua. Olha só que interessante, gente. Olha só que interessante. Olha, eu não tenho um barbante aqui, mas eu tenho outra coisa aqui. Olha só, se você precisar medir, por exemplo, Opa, tem um fio aqui. Opa, tem outro fio aqui maior. Pronto. Olha aqui. Olha a dica legal que ele deu aqui para nós. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Vem para mim aqui, beleza, olha aqui. Olha só. Olha que dica legal ele deu. Por exemplo, você tem um mapa, né? Tem um mapa aqui, né? Ó, olha aqui o mapa. O mapa do Amazonas. Vamos dizer que você quer medir uma estrada, né? Um determinado percurso, uma distância entre duas cidades por estrada. O que você faz? Você pega um barbante, no caso eu estou usando um fio aqui. Espera aí que eu vou usar aqui o fio do meu fone de ouvido. Ó. Você quer medir, por exemplo, vamos dizer que tem uma linha aqui da estrada. Você pode medir em linha reta com uma régua, mas se for uma estrada, né? Se for uma estrada que você precisa medir a distância da estrada, você pode, ó, botar aqui. Vamos dizer que o início é aqui da estrada. Aí você pode botar, ó, se a estrada fizesse todas essas curvas aqui, ó, tá vendo aqui? Aí você pode botar o barbante sobre a estrada entre aqui e outro município aqui, e depois o que você faz? Você pega o barbante com a distância que você mediu, ó, entre dados municípios, e tá aqui, ó, e saber a distância e fazer o cálculo. Olha só que interessante, né? É uma estrada? Tem como medir sim. Tem como medir em linha reta, mas tem também como medir em curva. Olha só que interessante, beleza? Mas vamos passando aqui. Ok. Então, gente, esse aí é o conteúdo. Eu espero que tenha ajudado vocês. Quando essa atividade... Tem uma atividade aí anexada lá na tal da plataforma, né? E eu quero dizer para vocês que vocês podem fazer essa atividade. Vocês têm um determinado prazo aí. Nós, nas próximas aulas, nós vamos corrigir, não é isso? E quero mandar um abraço para vocês. Aí passamos aí, vamos para 45 minutos, né? E foi bom estar com vocês. Foi bom, mais uma vez, ter esse contato, mesmo que virtual, com vocês. Me segue aí, né? Quem não estiver me seguindo no YouTube, me siga. Quem tiver amigos que já tem seu YouTube, bota aí para me seguir, bora chegar a 1000 seguidores aí. E quero dizer para vocês que eu estou à disposição de vocês. Qualquer dúvida, vocês botam aí nos comentários, manda para mim aí e eu, dentro do possível, vou estar respondendo. Se não, você entra em contato comigo pelo WhatsApp, pelas redes sociais. Tá ok?
Grande abraço aí, turminha. Até a próxima. Valeu, vamos com Deus. Ó, vou ficar agora aqui com minha miniatura aqui, né, do Fiat 147. Abraço, gente. Tchau.